Olá! O quanto que é importante a gente fazer aquilo que a gente sente como importante? O quanto que é importante a gente dar voz para aquilo que a gente está enxergando no momento, mesmo que às vezes a gente seja visto como egoísta, porque a gente está tomando uma decisão, fazendo uma opção que é contrária muitas vezes ao que o ponto de vista do outro tem como certo. E para ilustrar isso, eu vou falar de uma figurinha que eu recebi essa semana pelo WhatsApp, que eram duas pessoas que estavam de frente a um mesmo número. A pessoa que estava do lado de cá, ela enxergava o número 6. A pessoa que estava do outro lado enxergava o número 9. E as duas ficavam, é 6? Não, é 9. É 6? É 9. E essa reflexão, a hora que eu vi essa figurinha, eu fiquei pensando, nossa, e é verdade. O quanto que às vezes a gente deixa de lado aquilo que a gente está sentindo como importante. Mas tem uma outra pessoa, que às vezes até é muito querida, tá olhando, né, para a mesma situação e tem uma opinião muito diferente da minha. E o que eu faço? Se eu enxergo 6 e o outro enxerga 9, né? O grande desafio é a gente entender que o nosso ponto de vista, como nessa figurinha ali, duas pessoas olhando para a mesma coisa, mas com visões diferentes. Por que elas têm visões diferentes? Porque cada uma está posicionada num lado deste mesmo foco da atenção, que é o número. Estar em lados diferentes me possibilita ter observações, pensamentos, sentimentos também diferentes. E é muito interessante porque é difícil quando a gente tem uma percepção, a gente tem a clareza do que a gente precisa, do que é importante pra gente, mas a gente está percebendo que o outro está apontando aquilo que a gente sente como verdadeiro, como errado ou inadequado, e muitas vezes a gente deixa de lado aquilo que a gente sabia que era importante pra gente, mas o outro está dizendo que ele não está vendo nada do que eu estou vendo, então eu devo estar errada. E a gente daí abandona. A gente abandona aquilo que a gente tinha como verdadeiro. Porque talvez, às vezes, até a maioria está enxergando 9, só eu estou enxergando 6. Porque eu, naquele momento da vida, eu estou me posicionando de um jeito que eu enxergo 6. Pode ser que em outro momento da vida eu esteja em outro ângulo que eu vou enxergar o tal do 9. Né? Ou quem estava no 9 vai estar num outro momento e vai enxergar o 6. Então, a grande questão é, a gente precisa estar muito atento ao nosso sentir, ao nosso pensar. Por isso que a gente vai ter muitas vezes pontos de vistas diferentes. Não vamos fazer um cabo de guerra de quem está certo, quem está errado, então eu estou certo, estou errado. Não, essa figurinha ilustra bem isso. O número é o mesmo, só que desse mesmo número ele pode originar percepções diferentes. Então tá tudo certo. Eu posso ter uma opinião diferente, eu não vou impor a minha opinião ao outro. O outro também não vai impor a minha opinião que ele tem, do ângulo de visão que ele tem, das experiências que ele teve. E se a gente consegue trazer essa possibilidade de liberdade, né, de me respeitar diante daquilo que eu estou vendo como importante, eu também vou respeitar o outro diante daquilo que ele vê como importante. Daí eu não vou largar a minha visão de 6, né? Para poder, tá bom, vou ver 9, mas eu não estou convencida porque eu estou vendo o 6. Né? E às vezes a gente larga aquilo que a gente está vendo como bom e importante naquele momento. Porque a gente sabe que o outro está vendo algo que eu não estou vendo, mas que para o outro é importante. Daí a gente se deixa, a gente se negligencia. Né? Então acho que fica aí nessa reflexão do quanto que o nosso ponto de vista não precisa ser visto como um egoísmo, que às vezes é um grande medo que a gente tem de fazer um posicionamento, de apresentar o nosso ponto de vista. Isso não é um movimento egoísta, mas é sim um movimento centrado naquilo que é verdade para mim neste momento. E que talvez para algumas pessoas isso vai ser rotulado como egoísmo, mas isso não é egoísmo. Esse é um princípio para você que está disposto, que tem vontade de se conhecer, né? Para a gente se lançar no autoconhecimento, eu preciso olhar as coisas segundo a minha história de vida, segundo a caminhada que eu tenho. Então, às vezes,
Você vai estar sozinho, sim, enxergando 6 naquele momento. Isso não é ser cabeça dura também, porque o olhar é todo um processo de reflexão, né? É um processo de amadurecimento. E é processo, significa que eu não vou fazer assim e no estalar de dedo eu já vou ter resolvido e pronto, fechado de uma maneira unilateral. Não, é processo, eu estou olhando de várias formas. Por isso que às vezes, né, você também pode fazer um giro na vida e enxergar o número 9, né? E o outro pode vir do seu, né, do olhar e enxergar o 6. Então, vamos dar essa liberdade interior da gente, seguir aquilo que o nosso coração muitas vezes pede, porque daí a gente também vai dar liberdade ao outro de seguir aquilo que o coração dele pede, porque nós somos diferentes. Ninguém é melhor ou pior que o outro, a gente apenas é diferente. Cada um tem a sua individualidade. Então, essa figurinha, ela me trouxe essa reflexão do quanto que somos diferentes e por isso muitas vezes vamos ter sim opiniões diferentes. Não vamos levantar bandeira ou causar guerra ou briga porque a minha opinião é melhor. Não, o meu ponto de vista é o meu ponto de vista, fruto das minhas vivências. E o seu é o seu, fruto das suas vivências. E aí a gente acho que tem um mundo mais de paz, de liberdade. Fico por aqui, tenham todos uma boa semana. Tchau!